Olá, boa tarde, bem-vindos mais uma vez à Hora de Tricô. Venho-vos mostrar mais uma vez o que é que fiz nos últimos dias. Desde o último episódio, estava quase a terminar a minha soldotna, que faltava apenas uma manga. Estava com medo de ficar com a síndrome da segunda manga, quando começamos a perder o ânimo de repetir novamente a manga, neste caso a segunda, mas a verdade é que talvez por estar quase no final, tinha tudo terminado, deu-me alento e terminei num instante a manga. Pronto, eu terminei a soldotna toda, já vos tinha mostrado, simplesmente agora já estou com as duas mangas terminadas. Obviamente fui pondo marcadores ao longo de toda a manga com as diminuições que fiz e foi um bocadinho essas pequenas metas de ter só falta este bocadinho para a próxima diminuição e isso deu-me alento para terminar. Depois quando estava a ver já estava quase a terminar. Acho que a dificuldade, bem, para já porque o fazer andar com as três cores, portanto isto é uma carreira amarelo, outra carreira amarelo e cinzento e depois uma terceira carreira amarelo e azul, e como não vale a pena cortar os fios, damos sempre continuidade, andamos sempre com os três fios atrás. O facto de, portanto, na primeira manga eu ia fazendo mais ou menos a sentimento, tanto que a receita nem sequer é suposto ter mangas. Fui fazendo a sentimento, mais ou menos quando é que tenho que fazer as diminuições, qual será o comprimento ideal, e então não tinha o fim imediato à vista. Na segunda manga, já tinha a primeira feita, já sabia, portanto, eu já sabia quantas carreiras tinha que fazer, em que local, em que carreiras é que teria as diminuições, e então foi mesmo saber todas as pequenas etapas, e acho que foi isso que me deu alento para rapidamente despachar a segunda manga. Além disso, obviamente que a prática da primeira manga, de andar aqui com os três novelos, foi-se tornando mais fácil, não sei, e acabei por conseguir gerir melhor isso. Pronto, finalmente terminei já há alguns dias a minha soldotna, que tenho andado muito com ela, aliás, tem sido a camisola que eu tenho vestido ultimamente. Está terminada, finalmente. Ficando então quase sem projetos em andamento. Tenho as duas peças de verão que eu comecei este verão, mas ainda não terminei. Pretendo terminá-las rapidamente. Depois de fazer a camisola, senti vontade de fazer coisas diferentes e então peguei dos meus restos de lã, alguns que eu já nem usava todos, já estavam mesmo num canto porque não tinha nada para fazer com eles, e deixei-me contagiar com a febre dos gnomos. Como queria fazer rapidamente, queria aquele projeto de terminar num instante, não me senti tentada a comprar uma receita ou o cal, entrar no cal e ter pistas dia a dia. Foi mesmo, apetece-me fazer isto, vou fazer. E então, admito que já vou conseguindo fazer muitas coisas de improviso, olho para as peças e consigo mais ou menos deslindar ou fazer próximo, fazer parecido pelas fotos. E então, com lãs que eu já comprei no Aldi para feltragem já há tantos anos, fiz aqui este primeiro gnomo, que já tinha mostrado no Instagram. Percebi mais ou menos como é que eram feitos. Gostei muito do pormenor de ter aqui um daqueles bolsos frontais das sweatshirts, e com o resto dos fios desencantei mesmo assim rapidamente. Fiz isto no fim de semana, para aí meia manhã e uma tarde. Tive o almoço pelo meio, fazer, etc. E depois, não estando ainda, acho que ficou muito fofo. Isto é com lã só de
um fio torcido, que era grossa. Isto é suposto ser com agulha, para ser feito com agulhas 8 mm, e eu, para ficar bem apertadinho e não se ver o enchimento, fiz com agulhas de 6 mm, com agulhas de ponta dupla de 6 mm. Acho que ficou muito fofo. E como ainda tinha tanta lã, por aqui, decidi fazer um irmãozinho com as mesmas lãs, mais pequenino. Este então, acho que foi assim no serão, acho que em 3 horas fiz este gnome. É semelhante, apenas fiz com menos malhas no gorro e o resto foi a partir daí. E pronto, agora tenho cá 2 gnomes em casa. Já passou um bocadinho a febre dos gnomos. Entretanto, continuava a apetecer-me fazer assim projetos pequenos, curtos, e mais uma vez, indo aos sacos dos restos de lã, decidi fazer assim uma camisolinha daquelas de enfeitar a árvore de Natal. Ainda não a pendurei, ainda não lhe pus uma coisinha para pendurar, mas pronto, também saiu. Isto assim foi de improviso, porque já fiz tantas camisolas raglan e é isto. Simplesmente limitei-me a fazer uma camisola raglan e depois olhei assim para um bordado de um floco de neve e decidi fazer com aquela lã das barbas dos gnomos. Bordei assim um floco de neve. Depois, mantendo ainda, precisava, ou sentia necessidade de ter alguma coisa nas mãos para tricotar. Andei à procura de bonecos mais uma vez. Decidi fazer assim um projeto. Este projeto é gratuito. O que me cativou nele foi não ter costuras. Portanto, isto é tudo feito sem costuras nenhumas. Era suposto fazer as orelhas e cozê-las, mas eu nem isso. Eu levantei as malhas a partir daqui e fiz ao contrário e serzi os pontitos que sobravam aqui. Isto não ficou bem igual, mas paciência, eu acho que está super giro e pronto. Bordei depois com fio preto aqui a cara do urso e, como sugeria bordar assim um coração, eu bordei precisamente com esta lã. Bordei aqui, portanto, é o dupla malha, não é? Bordei por cima da malha e ficou assim. Depois, acho que foi no domingo, que subi assim uma mensagem que tinha que ter assim uma lembrançazinha para troca de amigo secreto, mas era assim só uma lembrançazinha, e que sugeriam até que se fizesse assim alguma coisa que não fosse assim nada que tivéssemos que ir sair para comprar. Epá, e eu não vou... Me desencantei assim também, mais uma vez. Este conjunto são 3 sinos feitos, lá está, com a lã, os restos de lã que eu tinha disto, que é a lã de Lopi, e desencantei. Quer dizer, eles podem separar, eu simplesmente achei que até ficava giro assim o conjunto e fiz assim simplesmente uma trança com as pontas, e se a pessoa quiser separar e ter 3 ornamentos para pôr na árvore, dá para separar. Mas isto eu já tinha feito assim umas lembrançazinhas de sinos e, portanto, lembrava-me mais ou menos, como é que isto se fazia, e foi direto, já nem fui à receita, que é gratuita. A receita destes tipos de sinos é gratuita, e simplesmente fiz assim estes sininhos. Acho que são muito fofinhos e é uma lembrança gira, pronto, é só uma coisinha para pôr na árvore de Natal. E assim, pronto, parei de fazer projetos pequeninos. A única coisa que entretanto fiz foi retomar o meu top de verão amarelo, que já feito com agulhas 2,5, e por isso eu estava um bocadinho desanimada porque não avançava, mas a verdade é que ele aos pouquinhos ia avançando. E então já estou no coche final, portanto já falta muito pouco para terminar, depois mostro-vos. O que eu gostava de vos dizer é, tenho adorado ver os vossos vlogmas, nem sempre comento, mas acho muito giro. Eu realmente, o meu dia a dia acaba, eu tento, porque não tenho microfone,
O único investimento vá, que eu fiz para ter um podcast foi ter um tripé, um suporte, um tripé para o telemóvel, porque realmente andar em cima de copos e coisinhas e livros ficava muito estranho, difícil e caía e portanto a única coisa que eu tenho é um tripé. Não tendo microfone de lapela, convém estar em silêncio e portanto não é fácil para mim ter momentos de silêncio para depois não haver o ruído de fundo dos meus filhos, por exemplo. E como não tenho assim iluminação especial, tento que seja durante o dia. No inverno, isto limita-me um bocadinho a coisa. De manhã uma correria, começo a trabalhar. Neste momento estou na minha hora de almoço. Aproveitei esta pausa da hora de almoço porque depois os meus filhos chegam a casa por volta das 4h30, 5h, já começa a ser muito escuro e depois entra-se na lufa-lufa do dia-a-dia e pronto. Torna-se difícil ter este sossego para gravar. E por isso não gravo assim vídeos com tanta frequência como até se calhar gostaria. No entanto, o que eu gostava entretanto de vos falar de algo que a Mónica do Fio das Moiras disse e eu senti que realmente tem sido essa a minha ideia. Já não sei se me apetece fazer mais camisolas nos próximos tempos. E porque eu sou essencialmente, ou sempre tive muito um espírito minimalista, no sentido de que se eu tenho o que preciso, não vou comprar mais só porque sim, ou não vou ter mais só porque sim. E por isso, nesse sentido, começo a ter já demasiadas peças tricotadas para mim, começo a não ter vontade de fazer muitas coisas. Por exemplo, eu tenho 13 chailes ou golas, e como agora estamos em casa, eu costumo usar muito os chailes e as golas que tenho, mas agora como tenho estado em casa nem sequer as tenho utilizado. Tenho mais de 40 pares de meias tricotadas por mim, sendo que eu só uso meias tricotadas por mim, algumas o meu filho mais velho usa, já minhas, entretanto lhe passei, e o meu filho mais novo, como é muito encalorado, nem usa muito meias tricotadas para mim, são quentes. Depois tenho 5 gorros, sendo que é raríssimo usar gorros. Tenho 12 tops de verão, que gosto muito e que uso. E tenho 21 camisolas ou casacos de inverno. Portanto, começo a ficar naquela ideia de para que é que eu vou tricotar mais uma camisola, para que é que eu vou tricotar mais um gorro, ou um chile, ou um par de meias. Tenho tantas, parece já não dou conta do que tenho. Já nos últimos tempos tenho desmanchado algumas camisolas para aproveitar além e tricotar outras, porque já as usava pouco, então tricotar um modelo que me agradasse mais, mas começo a... Ora, lá está, o tricô é aquilo que é o meu sítio confortável, já domino bem a técnica, consigo adaptar bem a receita se ela não tiver os requisitos que eu acho que ela deve ter para se ajustar ao meu corpo ou para aquilo que eu pretendo, e portanto tem sido a minha zona de conforto. Gosto de fazer outras coisas, mas depois tricotar é mais fácil. Tricotar é mais... pronto, já domino a técnica e, portanto, facilmente pego numa coisa e começo a tricotar, ou inicio um projeto novo e avanço sem medo de o fazer. E tenho vontade de fazer outras coisas que estão fora da minha zona de conforto. Nomeadamente, há muito tempo que ando para tentar bordar até com lã, mas depois o que me acontece eu sou, se calhar não, eu sou muito de desenho geométrico e não desenho mão livre. Sou muito ligada ao ritmo, ao padrão, e quando vou para o desenho algo abstrato, acho sempre que fica mal feito, não está
preciso, não está perfeito, não... Por exemplo, aqui neste ursinho, eu bordei a cara, os olhos e o nariz e a boca, mais ou menos consoante o que... mais ou menos como era suposto ser, como eu vi na fotografia. Epá, e acho que isto não está lá grande coisa, não está lá muito perfeitinho. No entanto, o coração também era suposto ser bordado à mão livre, mas eu acabei por sentir-me mais confortável tricotá-lo assim com um ponto duplo. Porquê? Porque assim sai a contagem perfeita e sai perfeito, direito, simétrico, porque lá está feito sobre um padrão, um ritmo, E, embora eu goste imenso de ver bordado à mão livre, tenho sempre a sensação que aquilo não me calha bem, não fica bem, pois os pontos não são simétricos. Eu sei que a beleza também é essa, não ser perfeito, mas há aqui algo na minha semi-obsessão-compulsão pelos padrões e pela geometria e pelo ritmo que me mete aqui, pronto, faz-me olhar para aquilo com outros olhos. Eu bordei isto, mesmo assim isto não está perfeito, mas mesmo assim andei a contar, portanto a distância daqui a aqui foi contada em número de malhas, tal como esta daqui a aqui, não sou capaz de fazer assim, isto mais ou menos está, não está, tem que ser preciso. E tem sido essa um bocado a minha luta interior, no sentido de que acho que tenho que me aventurar a fazer outras coisas fora da minha zona de conforto, mas tenho caído muito naquilo que me é mais confortável, que é precisamente o tricô, que tem contagens, tem as malhas, são estas malhas de reduz de um lado, reduz do outro, de maneira simétrica. Pronto, esta geometria que está, acho que está na minha natureza, pronto, sou assim. E por isso, pronto, era um bocadinho isto que eu tinha para vos partilhar. Este meu dilema recente não, já não é recente, mas cada vez mais estou com dificuldade de iniciar um novo projeto de tricô por ausência de necessidade da peça em si. Para mim, a grande vantagem e um dos motivos que me fez retomar o tricô, adotar o tricô como hobby, é a utilidade das peças. O ponto cruz, uma pessoa faz quadros, depois ou encho a casa de quadros, ou começo a ter graves problemas em que posso fazer peças muito bonitas em ponto cruz, mas depois ficam guardadas num saco. É verdade, posso aplicar em almofadas, pronto, há muitas aplicações para fazer, mas depois fico um bocadinho limitada. Na costura, admito que não me atrai muito fazer peças de roupa em costura. E depois, entre patchworks e etc., pois também, lá está, nesse tipo de arte da costura, fico com a sensação que acabo por não utilizar. Fazer bolsinhas, fazer malas, fazer essas coisas, acabo para mim, não ter muita utilidade. E os bordados? Pois, os bordados são giros, mas depois, pronto, poderei, entretanto, fazer algumas almofadas, alguns quadros, não sei. Ando aqui neste dilema, já estou aqui a divagar muito e a repetir-me muito. Acho que já dei a ideia do que já me fiz explicar. Vejo muito os vossos projetos, acho muito giros, mas pelo menos neste momento, acho que até ao final do ano não devo fazer muitas mais coisas em tricô, precisamente por isso. Ou se calhar fazer uma experiência diferente. Gosto muito de ver bordados com lã. Falta-me depois ver sobre que tecido é que eu faria. Por exemplo, a fazer uma almofada, há coisas muito giras, ou até um quadro, não sei. Vamos ver. Bom, para já é isto que eu vos tinha para dizer. Continuem a fazer os vlogs, mas eu tenho gostado imenso de vos ver. E pronto, até breve. Entretanto, hei de voltar a dar notícias com tricô ou sem ele, ou com outra arte qualquer, manual. Até breve.